Boa noite. Hoje será a última live de convidados da temporada aqui no meu Instagram. E hoje o tema vai ser sobre áreas, né, que são dominadas pelos homens, mas que nós mulheres podemos sim, né, exercer bastante resultado, ter bastante coisa, né, seguir, não paralisar. Então, hoje as dicas são mais voltadas para plano de carreira. Hoje teremos a presença da minha prima Patrícia. Eu já estou aceitando ela para ela entrar na live. Oi! Tudo bem? Tudo! Então tá bom. Até eu tô vendo você com seu fone, eu esqueci de pôr o meu. Deixa eu pôr porque fica melhor. Então, por isso que eu coloquei. Tá bom? Você tá me Né? escutando direitinho? Tá, eu tô te ouvindo. Tá. Só. Hoje eu esqueci, tá vendo? Ó, depois de tantas, esqueci do áudio, do fone. Eu só não derrubar tudo aqui. Estava no buraco errado. Agora sim. Tá me ouvindo, Paty? Tô ouvindo bem. Então, ótimo. Tudo bem? Tudo! A Maria Então tá Clara, bom. oi, oi, oi. Oi, Maria! Tudo bem? Já estamos com a Maria com duas, nossa audiência, por enquanto. A Maria, o Fernando entrou e saiu? Mas daqui a pouco o pessoal vai entrando, é normal. Que a gente tá É, precisamente no nosso horário britânico aqui, tá tudo certinho. é. E você, Eu vi que Paty, você tudo entrou, bem? Tudo bem, tudo certo. Trabalhando que nem uma condenada nessa A quarentena. gente tá trabalhando bem mais agora, eu pelo menos aqui tá sendo dobrado o negócio. Tua ideia? Também. Muito mais. Sim, a Muito gente mais. dá muito mais. O Du chegou aqui Ó, também, então eu já vou começar. A gente vai, porque a live fica salva tá. também, então para o pessoal que for assistir depois fica melhor. Deixa eu Ah. só assim, pronto. Então vamos Le- lá, eu e a Paty, a gente é prima, né? A gente, só para apresentar, a gente é prima, mas não é uma prima que é prima e quase não vê, não. A gente é prima mesmo, né? A gente convive muito, as nossas famílias, né? A gente cresceu junto. Então, inclusive eu e a Paty, a gente tem muita semelhança no jeito de ser também, né, Paty? Não, a gente não Muitas tem coisas. que a gente não tem a semelhança física, a gente tem a semelhança de gênio. Então, para quem está chegando agora, né, pelo lado da Paty, para conhecer quem sou eu sou a Verônica, né, tenho 35 anos, uma filhinha, e eu criei esse Instagram. Esse meu IG é um projeto que eu criei durante a quarentena, focado para ajudar as pessoas a planejarem melhor a rotina delas, a vida delas, porque o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas ficam presas num querer, mas é totalmente possível a gente fazer o que a gente quiser se a gente se planejar, se a gente tiver o planejamento da nossa rotina aí de uma forma bem precisa, vai ajudar bastante. Então é isso que eu faço aqui, compartilho todo dia aí um post, alguma dica, e é sobre isso. Eu vou deixar agora então a Paty se. Sou engenheira química, trabalho na área de logística dentro das minhas responsabilidades na empresa. Uma delas é na BL, né, que é chamada Business Line, na unidade de negócio que eu trabalho. Uma das minhas responsabilidades é logística, só para pontuar que é o tema da nossa live hoje, né? Porque as mulheres não podem. Na verdade, é porque as mulheres podem, né? É. Pontuar a área que a gente atua, que são áreas mais dominantes, o público masculino. No meu lado, é a área da logística, então eu vou pedir agora para a Paty se apresentar, para vocês conhecerem ela. Paty, só dá uma resumida aí. Então, eu sou a Patrícia, né? A gente, como a Verô falou, nós somos primas, primas irmãs de muita convivência. Até uma aluna teve em casa hoje, ela falou, mas ela é sua prima? Eu falei, é prima, prima, não é prima de dizer, sou prima. Eu tenho 41 anos, sou engenheira civil,
Eu fiz engenharia civil, depois eu fiz mestrado na área de geotecnia, engenharia e planejamento urbano. Atuo na área de engenharia civil há 23 anos, só Uhum, prestando serviço para o Estado há 20 anos, uhum. como engenheira de obras, né, de supervisora de obras, foi o meu último cargo, e hoje eu sou coordenadora de projetos. Eu não estou mais na obra, eu estou na parte de coordenação de projetos numa região metropolitana de São Paulo, uma empresa do Estado, né, eu presto serviço para o Estado. Sou Uhum. E casada e mãe de tenho um casal de gêmeos, né? gêmeos. Isso eu ia falar. Tenho um casal de gêmeos de 9 anos. Eu sou É, professora nossa. universitária também. Eu dou aula na Universidade de Cruzeiro do Sul também. Eu sou professora universitária. E faz exercício também. Então, assim, Faço. vocês verem que e a gente é a parte bem arretada mesmo, né? Porque nosso lado em comum, né, de sangue é o meu lado pernambucano, né, da parte também. Então, são os dois, né? A gente é bem arretada mesmo. É, Aqui dos não dois tem essa. lados. É isso aí. Eu vou falar, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, só escrever nas perguntas, eu vou anotando. Eu olho sempre pro papel, Paty, porque eu tenho as perguntas anotadinhas aqui também, que o pessoal já fez. E tá travado para todo mundo ou só para Valesca? Porque para mim tá Para normal. mim também tá normal. Eu vi aí. Eu vi, não sei. Vamos ver se mais alguém se manifesta. Mandem corações, mandem essa live no foguetinho aí para outras pessoas, tá? E, não, só a Vá que tá travada. Vá, acho que é sua internet, amiga. Então tá bom, então vamos seguindo, né? Ô, Paty, eu, por exemplo, na minha área que eu escolhi estudar, engenharia química, já é um curso que ele é metade, praticamente metade, metade. Apesar de ser engenharia, quando eu estudava lá em Santos, né, que eu comecei a faculdade em Santos, tinha até mais homens, porque era os 2 primeiros anos base de engenharia, então tinha todo mundo, né? Mas assim, na faculdade que eu terminei aqui em São Paulo, já na hora da engenharia química já era bem dividida a sala, metade metade. Mas eu acredito que na sua faculdade, por ser engenharia civil, tinha muito mais homem, né? Então, assim, era já uma área que era dominante na faculdade, ou já na faculdade você percebeu que já estava começando a misturar? Não, eu já estava começando a misturar. Tinha mais homem quando eu fiz, que eu sou técnica de edificações, eu esqueci de falar. Quando eu fiz ET, né, na época, agora é ETEC, Aham, a escola tinha muito mais homem, mas o curso de edificações tinha meio a meio. Na uhum, engenharia civil, quando eu fui estudar, não era meio a meio, mas tinha bastante mulher já, bastante mulher sim na sala. Tipo, vai, uhum, 2 terços homem e 1 terço mulher uhum. da faculdade, né? E hoje eu vejo nos meus alunos, nas minhas aulas. Oi, voltou? Oi, Tá, voltou. agora Meio a voltou. Uhum. meio, e às vezes. É, E meio a assim, meio, não, e eu às parei nas vezes suas até aulas, mais você mulher já que percebe. homem. Ah, legal. Que Porque a tem área meio a a meio, área de assim. engenharia civil, ela além das obras mesmo que você opera, tudo mais, tem mais também. É que assim, hoje em dia a engenharia ela é mais ampla, né? Eu acho que as É, pessoas também estão entendendo que um engenheiro de alguma coisa, ela não é porque você é engenheiro químico que você só vai trabalhar numa fábrica, não é porque você é engenheiro civil que você só vai trabalhar numa construção. A não. engenharia te abre um leque, né? Eu acho que agora isso está cada vez ficando mais claro, né? Sim, sim. Não tem essa. Você pode trabalhar desde. Tem bancos que preferem engenheiros civis atuando por conta da questão lógica, de raciocínio, de facilidade de resolver problemas e tudo mais, de ser mais Uhum. assertivo, mais objetivo. Não é só na construção. Aliás, eu trabalho em gerenciamento, né? No campo, assim, não tocando obra diretamente, mas fiscalizava, né? Agora nem isso, coordenando o projeto agora. Então tem muita área de atuação, muita área de Sim. atuação fora fora do canteiro de obras, né? Porque todo mundo imagina engenharia, obra, né? Massa barro. Tem muito da massa barro, mas não é só isso, não. Uhum. É. Acaba sendo bem mais amplo do que parece, né? Ô, Uhum. Paty, aí indo para esse assunto mesmo da live, que é a parte das mulheres, né, no mercado de trabalho que é dominado pelos homens. Eu, no meu caso, por exemplo, eu cheguei a participar
duas situações, né? Participei de uma reunião com um provedor de logística, logo que eu tinha entrado nessa área, né, como responsável, e o cara ficou o tempo todo me desafiando, né? O tempo todo eu percebia que ele não estava se sentindo confortável das perguntas que eu estava fazendo, perguntas essas coerentes com o contrato que a gente estava Aham. assinando, coerente com a área. E quando eu saí, ele ainda mandou um e-mail, uma mensagem para o meu colega que estava na reunião comigo, falando assim: quem essa menina pensa que é? Então, assim, eu não tinha feito nada além do meu trabalho, né? E numa outra reunião que eu também, que só tinham homens, e eu fiz uma pergunta e as pessoas começaram a rir, tipo, e eu falei, gente, mas eu não entendi a palavra. Então, Aham. assim, é nessas horas que você percebe que se fosse um iniciante sem ser mulher, não teria tido a risada. E se eu estivesse numa reunião tratando de com um provedor logístico, sendo um homem, ele também não teria se sentido desafiado, porque todas as perguntas que eu fiz era coerente com o assunto que eu precisava. Era Aham. coerente com o trabalho, né? Não era nada que. Mas assim, é o fato da mulher estar ali e numa posição não abaixo dele, né? Porque eu acho que se ainda é uma posição que a mulher não está impondo ou questionando Tudo ou bem. mostrando. É uma coisa, tá? Ok. Mas se a mulher questionar ou querer mostrar que entende também, a gente já sente essa. Como eu posso dizer, já trava. Né? Então, essas foram as minhas experiências. Com você também já aconteceu esse tipo de. Muitas Nesse vezes. sentido? Muitos. Logo que eu comecei a. Eu fiz o estágio primeiro, depois eu já entrei no estado, né? Eu tô há 20 anos no estado quase. Vai fazer 20 Uhum, anos agora em setembro. E logo que eu entrei, assim, de cara, eu fui para o canteiro, eu fui para uhum, frente de obras. E o meu cargo, assim, eu era técnica, ainda eu estava estudando engenharia, não era formada. E eu cuidava de uhum, mutirão. E aí eu tinha um mestre de obras que eu falava assim, eu tinha que controlar o material, tudo, enfim, eu tinha que controlar tudo que era muito próximo, porque senão não dava para terminar a obra. Fazer o controle uhum, financeiro, inclusive. E eu falava, você não pode gastar mais do que isso. Ele ia lá e fazia, comprava, enfim, ele fazia tudo para me desafiar. Até que um dia eu falei para ele: é o seguinte, ou você faz assim, ou vai ficar difícil. E aí ele passou a me respeitar. Eu trabalhei com ele por quase 15 anos e uhum. ele era um mestre de obras muito antigo. Ele já estava na CDHU há muito tempo. E aí quando ele teve um câncer, ele ficou doente. Quando ele estava na UTI, a gente ficou tão próximo e me respeitou tanto que quando ele estava ruim já, ele foi a única pessoa que ele quis ver de todos que tinham trabalhado com ele. Eu fui a única pessoa que ele quis que fosse despedir, encontrar, sei lá. Isso foi uma coisa, esse mestre de obras, ele me desafiava. Mas aí Uhum. ele passou a me respeitar. Isso eu não era superior a ele. Mas depois que eu fui superior, agora, no meu último cargo de supervisora de obras, eu tive uma Uhum. situação com o mestre de obras que ele não aceitava a minha autoridade de jeito nenhum. Teve um dia que a gente discutiu na sala, eu falei o seguinte: eu sou sua chefe, quer você queira ou não. E eu sou, não porque eu tenho lindos olhos azuis, porque eu não tenho. Eu sou porque eu trabalho e porque eu cheguei até aqui trabalhando. Então, ou você aceita assim, ou você vai embora. E no fim ele foi me mandando embora mesmo, porque não tinha condições, já como supervisora. E isso com funcionários, assim. E teve uma situação em obra, várias, que os homens xingam, falam palavra. Eu sou agressiva no jeito de falar muitas vezes, mas eu sou assim, é o meu tom, é o meu jeito. Sim, sim, Aí, eu conheço. na obra, meu chefe xingando, não sei o quê, tudo bem. Nossa, eu fui falar, foram reclamar que o meu jeito de falar, eu falei, quer dizer, o meu jeito, eu sou, porque eu sou mulher, o meu jeito não pode. Então, ele falava muito pior, até xingando, mas o jeito dele, porque ele era homem, podia, mas o meu jeito incomodava. Eu não podia me impor, porque o meu jeito incomodava, entendeu? Isso eu passei por Porque umas aí, situações bem assim. a gente escutar tem que dominar mais o gênio, né? Aquele É, mesmo que te fala para você dominar mais o gênio, muitas vezes você vê ele num gênio não domado, né? Mas é que o fato de ser mulher é, realmente incomoda. Eu até ia te perguntar, né, nessa parte da chefia, você comentou, eu no meu time hoje, eu tenho uma pessoa, né, que é um homem, mas assim, a gente é uma parceria tão bacana, ele já é o contrário, eu já vejo que como eu posso dizer, ele gosta de ver da forma que eu conduzo as coisas. Então, assim,
A resistência por parte do meu liderado eu não tive, mas assim, quando eu entrei, eu também sou uma pessoa igual você, a gente não chega pedindo, falando baixo, pisando leve. Não. E não é porque a gente é grossa ou arrogante, é É porque o é do nosso nosso jeito, gênio. é o nosso, sei lá, É é a nossa nosso. essência, não é Isso. diferente. É Não isso é um mesmo. personagem, não é isso. É que nós somos assim, né? Sim, às vezes eu acho que as pessoas esperam que a gente que caia a máscara do tipo, vamos ver até onde elas É, aguentam, né? Ou dentro de uma reunião, alguma coisa assim, é sempre também muito questionado a sua competência, é o que você falou. sim, Não pode ser dentro de um ambiente profissional, não importa qual seja, visto se é homem ou mulher. Tem que ser se é competente ou não ou não, competente. é. Traz resultado ou não traz resultado, né? Sim, Precisa ser. Mas, assim, infelizmente ainda o mundo é muito machista, né? Por mais que as pessoas achem que não, e a gente até está caminhando, não que somos feministas, não que somos. Claro, somos, mas não que a gente seja militante, né? Assim, aham, mas a gente. O mundo ainda é muito machista e por isso que sim, as mulheres precisam já se preparar para um mercado como esse, como a gente vai falar. Então, a gente só quer o respeito, na verdade, né? só De não ter isso. essa necessidade. Eu só quero que me trate como Todo profissional, mundo profissional, assexuado. só isso. É assexuado, não tem sexo. Se as pessoas conseguissem Isso, entender esse lado, seria muito mais fácil. Só que não é muito isso. assim, né? Infelizmente, você falou, né, dos chefes. Só um parênteses. Quando eu entrei, né, aqui em Taubaté, que eu vim para Taubaté, na verdade eu sou de São, eu nasci em São Paulo, daí meu pai mudou para Santos e aí quando ele faleceu eu vim para Taubaté trabalhar, né? Quase 20 anos, não conhecia nem sabia direito onde ficava Taubaté, eu confundi Taubaté com Tatuapé em São Paulo, eu achava que era Tatuapé. Enfim, quando eu cheguei Uhum. aqui, o meu chefe direto, que foi meu chefe por quase 20 anos, ele era muito machista, mas extremamente machista. E aí, com o meu trabalho, ele foi conhecendo, e agora ele já se aposentou, mas antes ele falava assim: eu prefiro 1000 vezes trabalhar com mulher. Ele é um cara que preferia mulher a homem, depois do trabalho, assim, não foi fácil. Porque eu fui, acho que a Uhum. primeira engenheira, tinha mais uma, eu e mais uma. Não foi fácil. Mas aí ele falou: a mulher é mais comprometida, a mulher é mais. Tudo assim. Ele realmente é mais guerreira, ela não larga os pontos, ela fica até o fim. É diferente. Sim, E ele, sim. esse meu chefe, preferia mulher. E o meu coordenador atual, hoje, ele também nunca fez essa diferença. Ele sempre me tratou de igual para igual. Ele nunca fez essa coisa de, porque somos em 3 coordenadores abaixo Sim. dele, né? Eu nunca tive esse problema, assim, com ele e nem com o nosso cliente, seria o cliente meu, né, que tem diretoria. Eles sempre me respeitaram pelo meu trabalho. Sempre foi assim, Sim. graças a Deus, assim, aos poucos eu fui crescendo dentro, né? Então eu tô no penúltimo step do organograma, que seria de gerenciamento, eu tô no penúltimo, acima do meu cargo só tem coordenador geral, e aí é diretoria e tudo mais. Uhum. E isso foi ao longo dos anos, pelo trabalho. Você falou de homem, né? Eu acho que no estado eu fui a primeira supervisora de obras desse órgão, né? No caso do CDHU, no caso eu não tinha outra supervisora de obras engenheiro, nos contratos de fiscalização, só tinha eu. E fui nova, eu fui ser supervisora com 31 anos, mais ou menos, Né, então. 31 anos. Então, mas E a é mãe. por competência, né, Paty? É isso que a gente está falando. É que nem eu, por exemplo, o meu líder hoje, o meu chefe. Para ele é profissional, ponto. Não é É, AO, não é AO. E outra coisa que é bem importante a gente também frisar para as mulheres, que o que eu já vi muito. A mulher quer também a mesma, como eu posso dizer, a possibilidade, né? Os mesmos. os mesmos direitos, Ter, as mesmas ter as mesmas oportunidades. a As mesmas oportunidade, isso. oportunidades. Só que assim, quando a gente resolve assumir uma oportunidade de uma gestão, a gente assume o ônus e o bônus, É. né? Então assim, a gente como mulher tem que olhar se você quer levar realmente essa responsabilidade, Sim. porque você vai ter filho, é diferente, só que você também não pode toda hora ficar colocando seu filho junto com o lado profissional. Então, acho que esse é um ponto também muito importante. Porque às vezes É. a pessoa quer a posição, quer que seja autorizado para a mulher da mesma forma, só que é uma posição que vai ter que viajar mais.
Aí a pessoa começa a viajar, não quero viajar porque é meu filho. Então, assim, não só pra gente abrir um super parênteses, mas é isso, né? Você Quando tem, você quer. você abre mão de algumas coisas, sim, você tem que abrir mão de algumas coisas, não tem jeito, mas é muito possível. Eu terminei o mestrado com as crianças, eu amamentando. Eu tava escrevendo, eu dava de mamar e estava escrevendo a minha dissertação. E duas crianças ao mesmo Dois tempo, bebês. inclusive. Quando eu defendi minha dissertação de mestrado, foi na USP que eu fiz. Eu não falei, eu fiz na Escola Politécnica da USP. Quando eu defendi, eles estavam com 1 aninho e pouquinho, um pouco mais de 1 ano. E aí meu professor falou assim, você quer fazer o doutorado? Eu falei, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tô cansada. Ele falou, você tá traumatizada? Eu falei, não, eu tô cansada. Eu preciso Exato. pensar. Saber nossos limites, né, Paty? Exatamente, porque profissionalmente não muda. Mestrado, doutorado, muda para quem faz concurso. Na faculdade, há uns anos atrás, mudava. Tipo, quem era doutor, quem era mestre. Hoje eles contratam todo mundo com o mesmo salário e vai subindo degrau igual. Tudo bem, Sim, senão não muda muito. Então, sim. foi por um desejo meu. Eu fiz o mestrado porque eu queria, claro, me especializar numa área, mas por uma coisa assim, não sei, aquilo que você falou de meta. Eu tinha uma meta de fazer, eu queria ser Sim. professora, mas eu não queria passar fome. Me desculpe se tem uma professora aqui, mas eu queria morrer de fome. Desculpa a sinceridade, que a gente, assim, a gente trabalha na sinceridade aqui. Eu não queria passar fome, eu queria selecionar, isso sim. Então, eu fiz engenharia e sempre pensei na área acadêmica, não totalmente acadêmica. Claro que se o Brasil fosse melhor nessa área, claro que eu me dedicaria totalmente à área acadêmica, mas infelizmente no Brasil não é Sim. assim. Teve Mas, gente já te elogiando nos comentários aí como ah, professora já. E eu mas imagino que não deve ser muito calma, né? Mas o não. povo gosta, né? Mas eu tinha um objetivo, assim, sabe quando você tem uma meta? Eu tinha uma meta, a minha meta eu sempre quis casar, ter filhos, isso nunca ficou em segundo plano. Eu nunca pensei a minha vida sem casar e ter filhos, ponto. E eu Sim, queria me formar, e eu queria dar aula. Então eu tinha essas metas estabelecidas na minha cabeça. E eu falava assim, a gente passei por muitas dificuldades, meu pai, a minha família, a gente passou por muitas dificuldades, sim, né? Então, eu falava assim, eu quero que os meus filhos tenham conforto, eu quero ter educação, eu não quero ficar limpando casa, eu quero ter empregada. E desde que eu trabalho, eu tenho uma secretária, né? Porque eu falei, eu não sim. quero. Então, todas as metas, Sim, isso tem tudo a ver com o que você está falando. Se você tem uma meta, um objetivo, vai atrás. Quando eu fiz faculdade, meu pai não tinha condições de pagar. Eu fazia estágio, eu lembro a minha faculdade até hoje. A minha faculdade custava R$ 342, o meu estágio eu ganhava R$ 362. Eu não saía, eu não comprava roupa, eu não ia para lugar nenhum, eu só estudava. Eu tinha uma sim, meta. Quando tava a gente comprando carro, viaja, eu não, eu quero estudar. Agora que eu vou começar a fazer viagens, eu já fiz algumas, mas nacionais, mas sim, internacionais. Mas agora que eu tô, então eu tenho uma casa, eu planejei isso. Eu sim. tinha as metas da minha vida para planejar, né? E é isso aí, e realmente, por isso que a gente voltando aí, né, até pro... A gente tá saindo totalmente do script, nós duas aqui, mas a gente vai entrando, vocês não se preocupem. Você me coloca de volta porque eu não tô com esse. A gente é assim. Então, assim, por isso que, voltando até pro assunto do meu IG mesmo, né, que eu sempre falo, gente, é planejar por etapa, porque se você olha só para onde, só lá pro lado de cima, fica muito mais difícil de você alcançar, né? Ah, Fica sim! muito mais Muito mais difícil. difícil. Então, é um passo por vez. Vai ter coisa que, como mulher, não vai dar para você fazer na hora, porque seu bebê, você teve um filho pequenininho. Espera um pouco, mas não É, deixa de estudar. Você pode fazer outra coisa. Né? E voltando sim, até para o assunto da live, se você vai buscar uma área que é mais masculina, não tem problema, você é capaz. não, Você só totalmente. precisa, quando é uma área assim que você já vai com uma certa resistência, você tem que ir mais preparado, porque as pessoas vão te bater. Você tem que ir forte, Sim, porque você vai vai vir apanhar que nem e você vai cachorro. falar, vem. Mas Você às vezes é isso, apanha e não sabe nem entendeu? por quê. Tinha vezes que eu falava assim, mas por que Isso, que eu tô apanhando, gente? Eu não fiz exato. isso. Sabe assim, em reuniões de ter homens, só tinha eu de mulher, mas quando tinha de projeto, tinha uma que era de projeto, porque normalmente projeto é arquiteta. Então tinha as de projetos, eu sou engenheira e sou coordenadora de Dando oi projetos pro agora. cu. Então Aham. tinha, tipo, 2 mulheres ou 3.
eu recebi umas cortadas, assim, mas aí, por outro lado, tinha os superintendentes que conheciam meu trabalho e faziam de uma maneira, não, pode, fala, Patrícia. E aí, isso foi legal. Depois vocês Isso, ficaram falando, isso. falaram na reunião, tipo, eu não recebi. Eu falei, eu enviei. Se o senhor não viu, eu não posso fazer nada. Nunca mais ele fez isso comigo. Ele Sim. tentou ser agressivo e cresceu o tom, e eu respondi para ele no mesmo tom, não baixei, É isso não mesmo. fui mal educada, É, mas eu não baixo a bola. Porque mas a senão gente as tem que pessoas saber acham se que. colocar. Isso. Sim, saber se colocar. Porque senão as pessoas não te respeitam, né? Não, É. Não, enfim, e não até quando eu respeitam mesmo. fiz Você foi muito. a live de plano Pode de falar. carreira, o Carlos está até aí, né? E aí a gente estava comentando que qual é o meu gênio, é igual o seu. A gente É, chega mesmo chegando. e só que assim, às vezes eu ficava meio com a fama de ser a brava, a briguenta, mas era porque eu também já ia armada demais, É, né? Então, calma. Você vai numa não. reunião, pronto. Você não precisa ir armado no sentido se a Não. pessoa fez um, porque também vai ter as pessoas que realmente são aqueles que são desorientados. A gente Sim. tem uma noção, né? Você É. sente quando a pessoa está te desafiando por falta de informação ou porque você tá ali, que nem essa reunião que eu tive, que eu fiz uma pergunta, sei lá, uma pergunta técnica, que eu não tinha entendido uma palavra, e as pessoas começaram a rir de mim. Eu, eu desliguei o telefone, eu acho que eu devia estar roxa, de preta, eu fui De- para roxa. Eu cheguei na mesa do meu chefe, ele, calma, 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 porque a minha vontade. E ele virou e falou assim: a próxima vez você vai simplesmente perguntar qual é a graça. É. E eu fiz. Vê se alguém ri da minha cara. Não, porque as pessoas não tem como. É o que você falou. Você fazer a pergunta certa e se portar do tipo, somos profissionais. Qual é É. o problema? Né? Sim. Sim, eu era muito agressiva, isso também não é bom. Isso que você está falando de ficar muito armada, né? Eu tinha um apelido que não existe mais, graças a Deus, a Maria Tereza, que é minha gestora de projetos, trabalha comigo, que é muito engraçado. No contrato anterior ela foi minha coordenadora e agora eu sou coordenadora dela. Olha que mundo pequeno, né? Uhum. E eu tinha um apelido de Paraíba Risca-Faca. Então você tem uma ideia como eu era calma. Mas eu melhorei muito. Então você apanha muito por isso também, porque as pessoas também acabam que vão armadas também para te, né, Sim. te contrapor. Mas você vai aprendendo. E a maturidade, né? Não tem jeito. É. Hoje eu tenho muito mais. Como é que eu vou dizer? Eu consigo me posicionar de uma maneira muito mais clara e tudo mais, sem ser tão agressiva. Às vezes precisa ser agressivo, não tem jeito. Tem que Sim. dar uns bastas mesmo. Mas na maioria das vezes não. Então, é preparo. Não tem. É. Qualquer carreira, É, mas. é, é não ir também exatamente muito armado, né? Vai É, preparado, né? Porque senão preparado. às vezes a gente acaba perdendo a razão, A porque você razão, acaba exatamente. atacando antes. Às vezes a pessoa vai te fazer uma pergunta normal e você acaba atacando a pessoa. Então, É, não tem tentar ir necessidade. É, isso, sereno. Então vamos é. lá. Vou até. O próximo Volta. ponto é que eu ia comentar que na nossa família, no geral, assim, a gente não teve uma criação de mulheres sensíveis, frágeis, de geral, assim. Tem as Não. mais sensíveis, como a minha irmã, mas é porque é dela. Mas isso é da Mas, personalidade dela, né? mas é porque ela é doce, mas ela também, quando é para riscar a faca, ela risca mesmo, né? A minha irmã Então, a tem um gente. temperamento mais parecido com a da André, mas é mais brava que a André. Ela é mais enérgica, tipo a gente, assim, a Fernanda. Então, ninguém ali. Não, se pensar nas primas, assim, de modo geral, a gente não foi criado Não, ninguém. para ser muito calmo. É normal, Não. é da nossa família. Tanto que a gente se É, reúne e parece que tá brigando, a gente tá de boa, tá tudo bem, tá tranquilo. o E jeito, né? mesmo assim, a gente, tanto eu quanto a Paty, quando a gente entrou no ambiente profissional mais voltado para o público masculino, a gente sentiu, né? Então, assim, se de repente é Muito. uma mulher mais delicada, né, que de repente não é tão Desiste. bruta, acaba É, desistindo. é. Mas é por isso que, assim, se a sua meta, até por isso que a gente está trazendo nessa live, que são papos que eu e a Paty a gente já batia, mas para também Aham. trazer isso para as pessoas, tanto para os homens que vão trabalhar com mulheres não terem esse tipo de postura,
quanto a mulher Sim. que deseja trabalhar numa área que é do homem, né? Assim, é do homem, entre aspas, num setor Não mais existe isso, masculino. né? Não É, existe. é. Que Mas assim, você. a gente tem que se preparar, tem que realmente fazer uma casca. Quando você está subindo os degraus ali, no impulso primeiro você põe muita força, exige muito mais de você, né? É. E depois. Hoje minhas cachorras resolveram participar também, então Eu eu tô tô pondo vendo. aqui. Mas você sabe que o meu pai morreu já vai fazer 20 anos. Mas até ele tratava meu irmão como uma mulherzinha, mas e eu e minha irmã ele jogava pra fora mesmo. Eu acho que era isso. E ele falava assim: filha minha nunca vai depender de marido. Não que isso seja uma coisa ruim, mas ele não queria. Não era assim. Era um objetivo dele nos educar para que a gente tivesse condições de ser feliz, independente de outra pessoa, escolher a carreira que a gente achasse melhor, se seja masculina ou feminina. Nunca fui questionada, mas por que engenharia civil e não arquitetura? Nunca, Sim, nunca. As opções que nós fizemos, tanto eu, como a minha irmã, como meu irmão começou e não terminou, né? Mas enfim, meu pai falava: você escolhe a carreira que você quiser, desde que você goste. Se você quer ser lixeiro, se você gosta de ser lixeiro, você vai ser o melhor lixeiro. Não adianta querer entrar numa carreira, aqui é só mais homem, não vou entrar. Não, aqui eu vou ganhar mais dinheiro. Não, você não vai ganhar dinheiro se não for uma coisa que você goste, você não vai ser melhor, porque não existe isso. Não sim, sim. existe essa coisa de carreira masculina e carreira feminina. Eu tenho Isso, amigas que trabalham na produção, fizeram engenharia de produção mecânica, trabalhavam na indústria e não sim. tem a mesma resistência que nós temos, mas não deixaram de seguir o sonho delas, né? É Não isso tem mesmo. essa, gente. Você não tem que E assim, abandonar. até pela minha infância, eu sempre gostei mais de coisa de menino do que de menina. Pensando assim, coisa de menino e de menina. Sei lá, eu jogava futsal, não gostava de jogar vôlei. Eu gostava das calças largas, não gostava da calça apertada. Eu, Meio que você. Eu gostava. isso, era mais. Não, eu fui a última que foi pra arrebentar, né? Mas eu gostava de brincar de boneca, eu sempre fui muito feminina, eu sempre gostei muito, apesar de ter uma fase só do jeans, da camiseta e do tênis, mas eu sempre fui não tão vaidosa como eu tô hoje, porque a idade vai exigindo que você fique um pouco mais, né? Porque senão. Mas eu sempre fui dos dois lados, eu acho que é meio a meio. Sim, Mas eu pensei na engenharia com 14 anos, quando eu decidi fazer curso técnico de edificações, na verdade com sim, 13 anos. E aí eu pensei, aí falando em planejamento, bom, meu pai não tinha dinheiro para pagar minha faculdade, então eu vou fazer um curso técnico que me dê renda para que eu possa fazer a minha faculdade. Isso com 13 anos de idade. Então eu pensei, aí o pai da Gabriela, da minha amiga, que acho que ela não está aí, a Gabi, ele era da área de engenharia, ele falou assim: tá, se vocês querem fazer engenharia civil, então façam curso de edificações. Se vocês querem fazer não sei o quê, ele já direcionou e foi perfeito. E aí a gente foi fazer o sim. curso de edificações e seguimos a vida, né? É, Então, desde os 13 anos. Então, assim, é uma visão que, independente de ser homem ou mulher, putz, você tem que ir atrás do seu sonho, não ficar pensando em obstáculos. Você falou de homem e mulher, né? De criação. Eu tenho gêmeos da mesma idade, mas um menino e uma menina. Gêmeos, é claro que são da mesma idade, né? é óbvio. Não, tudo bem, tá. Passou, passou, passou. Mas eu crio eles exatamente da mesma maneira, mas exatamente da mesma maneira. Não tem diferença porque a Maria não tem boi porque a Maria Clara, nem porque o Lucas é mais bruto ou mais não existe isso. Não existe isso. Eles são tratados da mesma maneira, são cobrados da mesma maneira. E não tem essa, porque menino não pode, menina pode, ou vice, tem isso aqui, Isso. menina tem isso Porque aqui. é Não assim tem que isso. é assim que tem que ser mesmo, né? Eu também, como você, fiz o curso técnico, no nosso caso lá em casa, meu pai já falava pra gente fazer, até pensando se era isso que a gente queria, porque também a gente não tinha a condição de estudar e não fazer faculdade Não sem trabalhar, trabalhar. A né? gente não Não tinha essa trabalhar, não condição tinha. também. Até a Marcinha pôs ali, uma amiga minha, que está se reconhecendo na nossa história. Mas é isso, porque a gente passou por bastante dificuldades, mas que fortaleceram muito a gente também. Muito, Eu aqui em muito. casa com a Mônica também é a mesma coisa. Tudo que ela quer, eu falo. Você quer? Treine para ser boa. É isso. Uhum. Isso indifere se é homem, se é mulher. E é Sim, isso que as pessoas precisam pensar, né? Não é porque você é homem que você tem mais direito
do que uma mulher Não, numa posição. E não é porque você é uma mulher que as pessoas têm que ter dó e te colocar na posição que você quer. São duas não. vertentes ali que as pessoas precisam tirar. O que faz as pessoas terem direito é competência, é É, resultado, é determinação, é se aplicar, é planejamento, né? É é isso que dá o tudo. direito das ninguém, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Planeje, segue direitinho, vai ser difícil, é difícil para todo mundo, né? Mas assim, Aham. não dá para ficar só pensando também, de repente, eu me encontrei mesmo, eu gosto muito da área de logística, e aí eu vi essa resistência, eu já ia jogar pro alto? É? Não Não. podia, você entendeu? Eu tenho que trabalhar isso em mim, inclusive entrando e, e derrubando tudo também. Eu já entrei em reuniões que, nossa, depois até eu falava, gente, calma. Então é isso que a gente também É, eu já entrei tem que ir bem armada. aprendendo, né? É, aí o João, meu chefe, ele dava um chute debaixo da mesa em mim, menos, tipo assim, né? Mas é que aí o sangue vai subindo, aí eu vou ficando É, assim, tipo, ainda mais quando é coisa absurda, não tem jeito. Mas ele dava cada chute sim. debaixo da mesa, porque você vai ficando. É o sangue que ferve, né? O sangue nordestino dos dois lados. Meu pai e minha mãe são nordestinos, então isso dá O seu não sangue teria quente já. escapatória. É, e aí você vê uma injustiça, você vê uma coisa que você não fez, ah, não. Eu falo assim, ó, atribua a mim o que eu fiz. Tudo bem, Sim. errei, errar é humano e todo mundo erra, e só erra quem faz. Agora, vir atribuir a mim uma coisa que eu não fiz, aí eu viro bicho. Não tem conversa. Eu não aceito, entendeu? Não admito. Porque Sim. eu acho que é questão de justiça. É, não tem como. E a gente. Eu tô rindo aqui dos comentários que o Eduardo pôs que a Mônica Que ela quer quer ser ser bailarina bailarina, cantora, feiticeira. feiticeira. É, bem minha filha mesmo. É umas coisas de louco aqui. E. Então, é isso, sabe? Eu acho que antes da gente já ir para as dicas, e se alguém quiser mandar pergunta, pode ir mandando que eu vou anotando aqui para a gente falar. Mas, de uma forma geral, na vida, não existe. Claro, que se eu confesso, se eu tivesse tido uma educação com mais dinheiro, né, e tal, ia ser bom. Porque quem é que não quer não ter conta para pagar? A Só gente ter também não pode essa. desmerecer quem tem essa oportunidade. E Não, tá não. ok, né? Então eu acho que é isso, quando a gente só para pegar assim no montante, uma pessoa que está dentro de uma área profissional, ela tem que tentar se despir de preconceitos de uma Sim, forma geral, né? Se é homem, se é mulher, se é preto, se é japonês, se depende. é. É. Então, assim, tentar se despir dos preconceitos e aprender a olhar resultados. E Aí, Paty, só para a gente depois já ir para as perguntas, eu vou pedir para você dar aí umas dicas, né? A gente acabou já até falando, mas o que você acha que é a dica assim, de ouro para uma mulher que quer estar numa, sei lá, numa. Imagina uma mulher que quer ser piloto de avião. Na hora que ela abrir a voz, vai falar uma comandanta, sei lá como é que chama. E você sabe que eu Imagina, falei? o povo Eu li vai ter uma homem querendo pular de dica. paraquedas. Ah, foi nas crianças, os meus filhos esses dias na aula de. Assim, falando de uma reportagem sobre uma pilota. E aí todo mundo ficou assim, né? Uhum. E aí perguntaram para eles o que vocês acham de uma mulher pilota, né? A pergunta da escola, do livro da escola. Aí eles, para eles, normal. Tipo, minha mãe tipo, eu sou engenheira, normal para eles a mulher pilota, entendeu? Para eles já é uma coisa normal, porque a mãe não é numa carreira normal de mulher, entendeu? Já é Sim, uma coisa para eles normal, né? é isso. Aí A isso dica. aí, a dica. Então, a dica é se preparar, não tem outra dica. É estabelecer um objetivo e ser o melhor. Não se vitimizar ou achar que estão te perseguindo ou que. Ai, porque. Não tem essa. É isso aí. É se preparar, é ser a melhor. Que aí você vai se destacar em relação aos outros. Não tem. Assim, não É tem isso. essa, né? Eu acho que é preparo, é você saber trabalhar, não mentir, não querer enrolar, não dizer que sabe fazer uma coisa ou não sabe. Eu acho que é se preparar, eu acho que em tudo na vida, né? Você se preparar, se dedicar, não é fácil, mas tem muita oportunidade, tem muita. Esse preconceito existe, claro que existe, mas ele vem diminuindo, pelo menos na área civil. Em canteiro é mais difícil, mas eu vejo muitas mulheres tocando obras bem grandes, assim, de ficar lá no chão mesmo, tocando obra Uhum. diretamente com o peão. É claro que tem os comentários, né? Eu fui numa obra, uma história engraçada.
eu parei como supervisora. Eu fui fazer uma vistoria e estava com problema de segurança do trabalho. Eu mandei paralisar a obra enquanto eles não botassem a corda de segurança, que eles estavam trabalhando em altura. Aí eu parei a obra, liguei para o dono da consultora, parei. Aí no dia eu voltei, eles falaram: a gente já fez as coisas e eu queria que você viesse para liberar a obra, né? Aí eu voltei, acho que uns 2 dias depois, eu passava e os peão com um talabarte, uma corda da vida, uma linha da vida, e eles prendem o cinto de segurança nessa linha da vida, então eles ficam presos. A dona mandou prender a boiada tá presa, a boiada não pode ficar solta. E eu andando pela obra, ignorando, e eles soltando isso, assim, ela vem aqui só para mandar prender a boiada, que não sei o quê, que não sei o que lá. E é isso, não tem, E ignora. tem umas coisas que até acabam sendo engraçadas de você ouvir de tão absurdo que você não pode nem rir, você ri depois. Não, nem tem, porque, tipo, não tem É criança sentido. fazendo birra, né? É tipo criança fazendo birra. Mas o respeito você adquire com o tempo. Eu já tive Isso. situações de chegar numa obra, o cara nunca tinha me visto. Aí eu me apresentei, eu fui fazer uma fiscalização, porque eu, como supervisora, eu só ia esporadicamente para resolver um problema, quando estava perto de entregar a obra, eu fazia mais a parte de escritório. E um dia eu cheguei numa obra e tava o mestre lá, eu falei assim: oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia, você me conhece? Ele falou: não te conheço, mas já ouvi falar muito de você, morrendo de medo. Ele já tava assim. Eu falei: não precisa ter medo, você fez tudo certo? Você fez tudo. Então, o respeito que eu consegui é, ter, depois de muito trabalho, de ser profissional. Eu Sim. não vendo favor, não libero, não facilito. Por outro lado, eu sou extremamente justa. Então, eu fiquei conhecida por causa desse lado, de tecnicamente. Pô, já teve empresas que eu bati pesado, em termos de aditivo e tudo mais, que o cara me chamou para trabalhar com ele depois. Em empresas bem masculinas, assim, bem machista mesmo, assim. Ele falava Uhum. assim: É ninguém isso pede mesmo. para você, mas é competência no sentido de saber daquilo que você está falando. Então, Isso. É isso numa mesmo. discussão, numa mesa com 20 homens, eu não perdia porque eu estava preparada para aquilo. Então, acho que É a isso. dica de Eu ouro é acho que preparo. é isso. Até eu tinha anotado como a minha dica é exatamente isso. É se preparar, né? Porque assim, quando uma mulher entra numa área que que assim, eu às vezes fico um pouco na dúvida se é por ser mulher, porque também tem a questão do racismo, né? Então, Você tem outras questões. eu não posso me vitimizar no sentido de falar, eu não vou tentar. Não, eu escolho tentar. Eu escolho me Uhum. preparar. E eu Sim. escolho lutar para que as diferenças sejam diminuídas. Racismo existe sim, não é vitimismo. E a gente não pode se pôr no lugar de vítima no sentido de ficar acolhido ali, eu não vou reagir. A gente tem que reagir. E a melhor Tem. resposta para o preconceito é o preparo, né? Sim. Porque nada derruba o trabalho, nada derruba o resultado. Uma pessoa que quer falar mal de um profissional que entrega, ela vai ter que ser muito boa para falar mal desse profissional, ou ela vai ter Sim. que abrir que ela não gosta da pessoa porque ela é É, mulher ou porque ela exatamente. é negra. E aí, dentro de uma empresa, cada vez mais, isso está ficando inadmissível. As pessoas têm os Inadmissível. sentimentos, jogam no tapete. Então, esse tapete, a pessoa não vai conseguir jogar em cima de você se você estiver preparado. Então, a minha dica é essa: chegue, vai numa reunião, você sabe que vai ter uma reunião, algum momento ali que a pessoa vai te afrontar, se prepare antes, né? É. Já vai com aquelas possíveis perguntas ali que pode te, te tirar um pouco do foco, né? Se É. prepara, inclusive emocionalmente, para quando tiver esse embate, do tipo, Sim. querendo desmerecer o seu trabalho, né, de alguma certa forma. Sim. A gente, às vezes, tem que aprender a fazer um pouquinho de cara feia, não numa reunião, mas piadinhas, que às vezes você está no meio de homens e aí surgem umas piadas ali meio Ah, machistas, você tem que mostrar que você também não gosta desse tipo de postura, para pelo menos a pessoa te respeitar, sabe? sim. Eu falo Você que não eu tem que rir abstraio. junto. Quando é essas coisas, eu Isso, finjo que não é comigo, eu ignoro completamente, eu abstraio. E quando é ruim, sim. eu realmente. Aí a pessoa vê na minha cara que eu não gostei, de fato. Mas normalmente eu ignoro, tipo, eu abstraio. Você imagina obra peãozada, né? Não tem Nossa, como, né? realmente. Mas assim, eu nunca tive essa. Eles olham, mas assim, de mexer, eu nunca tive, porque eu acho que eu sou tão assim, séria.
assim, que eles nem se arriscam, entendeu? Para não. Sim, tem até medo, né? Tem Vai até que vem medo. a lista. Mas é isso que eu falei, esse mestre que nem me conhecia, ele tinha medo de mim, porque alguém já tinha É, falado que eu era brava e ele tinha medo. Eu falei, sim, você fez sim. tudo certo, não precisa ter medo, pode ficar tranquilo. Agora, se você Sim, não tá com tudo pronto, aí você começa a pensar no que você vai se justificar, né? sim, Mas essa coisa de perseguição que você falou, eu passei por uma situação assim, que era uma coisa de não gostar pessoal, né? A pessoa não tá com algum problema pessoal comigo e tentou sim tirar meu tapete, mas aí pelo meu trabalho, a minha gerência, a minha diretoria, o meu cliente estava com problema comigo, mas uma pessoa, não a estrutura. E aí ele se posicionou, foi falar, passou por cima desse, falou com os superiores dele, e aí ele veio e falou para mim: Você é minha supervisora, você volte a atuar nas reuniões, eu não quero nem saber. E aí o superintendente, o chefe desse cara, falou: Patrícia, eu quero que você fale. Aí ele ficou tão sem graça que ele foi excluído, ele não conseguiu, e no fim, nessa, eu fui chamada para coordenação, eu fui promovida. Além de tudo, além dele não conseguir me tirar, eu fui promovida. Ó, pra você ver, né? obrigada, querida. Um abraço para você. Vou até te mandar uma foto. Mas assim, que são situações que depois que passa, fica ok, mas na hora que a gente tá ali, é difícil, né? Nossa, eu Se chorei manter muito. firme. Não na frente de ninguém, mas eu vou te falar que, olha, eu chorei muito por causa dessa situação, mas eu sofri muito, sofri até Sim, para decidir para São Paulo e aí falando para as mães e tudo mais. Foi muito difícil essa decisão, porque eu levava meus filhos na escola todo dia. Você mora no interior, é uma vida diferente de você morar em São Paulo. E aí eu sim. passo 3 noites em São Paulo, então assim, no dia que eu resolvi aceitar essa proposta, né? Porque ou eu ficava aqui e num cargo menor, ou eu ia para São Paulo num cargo maior. E aí, quando eu decidi que eu aceitei, eu chorei, assim como eu nunca chorei na minha vida, mas também chorei aquele dia e acabou. Resolvi que fui para Sim, frente. Não é fiquei isso aí. voltando atrás, não. Aqui, Paty, tem umas perguntinhas. Se a gente sofreu preconceito na engenharia, foi até o que a gente tinha começado a falar, né, da Muito. faculdade. E assim, não adianta. Engenheiro. É mais É. como as pessoas falam, engenheiro. É difícil falar engenheira. Eu É. senti menos, tá? Porque eu acabei não indo para produção, que eu acho que eu sentiria mais como engenheira. Mas na faculdade, e aí na questão da carreira, eu senti mais essa questão de mulher quando foi no final agora, quando eu fui para a área de logística. Você Aham. sentiu essa parte de engenheiro, que é o que a gente estava Tem vários falando, né? alunos meus aí, boa noite, entrando, saindo, entrando, saindo. Uhum. Eu senti muito, assim, no meu primeiro estágio, desde o primeiro estágio, que aí era o preconceito era maior, que aí a mulherada só servia para fazer o orçamento, mais nada, não tinha, tipo, a gente não podia nem fazer uma vistoria sozinha para dar um orçamento sozinha, sempre tinha que ter um homem pendurado, entendeu? A nossa opinião não Uhum. servia, tinha que ter a palavra do homem. Então, no meu primeiro estágio foi assim, no segundo já melhorou. Quando eu entrei na CDHU, teve muito isso que eu já falei no começo, né? Sofri muito preconceito. Mas aí, com o tempo, isso foi mudando, né? Hoje eu não sinto mais nada disso. Hoje eu tenho muito respeito. Eu tenho... As pessoas me respeitam muito pela carreira, pela profissional, né? Pela Sim, Patrícia, a profissional que se tornou. Então, mas eu tive muito preconceito, assim, muito mesmo, de às vezes, ter possibilidade de ter um cargo, passa para esse, não para aquele, lá atrás, né? Bem lá atrás. uhum. Então, a empresa vai dar carro. Escolhi um cara nada a ver e não deixava o carro, entendeu? Umas coisas assim, nesse sentido, Sim, sim, sim. sim. Mas depois Sempre ficava com passou. a sobra, né? É, Aí depois passou. teve uma pergunta aqui sobre brincadeiras de, sei lá, brincadeirinhas, né, com as meninas e como cortar, e se a gente já tinha passado por isso. O que acontece comigo? As pessoas por causa do meu jeito, já é o contrário. Elas me tratam como homem. Em muitas conversas que tem um monte de homem, assim, principalmente do meu trabalho, que tá todo mundo ali, tipo, eles soltam umas coisas que às vezes até tem vontade de falar, então, gente, eu tô aqui. Ah, Porque comigo já é o contrário. Então, assim, em reuniões mesmo, eu não tenho essa necessidade de fazer um corte, né? Do tipo, não tô gostando dessa brincadeirinha. Porque dentro do trabalho ali, no dia a dia mesmo, a gente tem muito respeito. E é o que eu falei, eu sou mais vista como homem. normal, ali, assexuado, né? Que meu chefe realmente trata desse jeito.
Mas, assim, o que eu senti mais foi com as reuniões com provedores, com pessoas de fora, que questionaram a minha competência. Ah, E sim. eu gosto mesmo de trabalhar, quando eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar de camisa, assim, já para meio quando eu vou para umas reuniões, eu já nem dá muita. Porque, querendo ou não, a imagem dá uma diferença, né? Ainda mais Isso eu com a falo minha também. tatuagem, aí já começa a querer fazer, se sentir íntimo, perguntar coisa, não, eu já nem dou espaço, né? Mas É, é isso. E eu acho que o jeito de cortar é realmente mostrar que você não gostou, né? é. Não dar espaço e voltar a falar de temas profissionais. Que aí você mostra que você está Ignorar ali para trabalhar, né? é o que eu falo, abstrair, né? Em obra, assim, é isso que eu falei antes, né? Eu nunca tive. Eles olham, né? Até olham, mas assim. E outra, é o que você falou, é postura. Eu não vou para obra com uma roupa justa. Eu ia para obra com Sim, uma camiseta, calça jeans, que a gente tem que usar, e botina, e capacete. Não fica, ninguém nem fica atraente desse jeito, né? Não tem como. Mas não é. E o jeito, assim, acho que mais a minha postura, então eu nunca tive, assim, eu nunca passei por uma situação dessa, de assédio de nenhum tipo. É que nem você falou, uhum. às vezes acha, não acha tanto que é óbvio, mas às vezes solta um palavrão e aí, tipo assim, ai, desculpa, Patrícia, não, tudo bem, gente. Sabe assim, que nem você Sim, falou. Às vezes a gente sai morando em São Paulo, às vezes a gente vai, eu vou com o meu coordenador e tal, porque eles também são do interior. Os coordenadores, apesar de estarem todos morando em São Paulo, são todos do interior. Interior é todo mundo, vamos se juntar, vamos na casa do sim, sim. outro. São Paulo não tem isso, né? Não, Então, é bem e eles diferente. conversam de igual para igual e falam, enfim. É muito engraçado isso também, mas nunca precisei realmente É, eu também não. cortar, de falar assim, ó, meu, sai fora. Eu realmente não me vi nunca nessa situação, graças a Deus. E desses 23 anos que eu atuo, não é só agora, desde sempre, eu acho que é a postura, né? O jeito que você se porta. É. Quando você tá E num ambiente outra, fora, homem descontraído, não vamos tem o descontrair. direito, homem não tem o direito de tratar a mulher como objeto, tá? Não. É, não tem o direito de tratar, por exemplo, que a gente até tá falando aqui de roupa e tudo mais, mas não é porque se a pessoa não está que ela tem o Ah, direito, o não. homem tem o Não direito é de não isso. tratar. Não, Não é isso. Mas é Não, que não é assim, isso. ambientes, quando eu quero chegar de um jeito pondo mais respeito, e é muito engraçado, porque às vezes quando eu tô de camisa, realmente, eu até me sinto outra pessoa. Do tipo, sabe, Você é incorpora. uniforme. É minha roupinha ali, tipo, Você de incorpora. soldadinho. E é isso, né? Mas as pessoas, e principalmente no ambiente de trabalho, a gente não pode, se falou alguma coisa que você Não. não gosta, você não pode admitir. Aí eu trago de novo aí para a parte também de racismo e de preconceito no geral. Porque é Falou loira, alguma porque é coisa? loira também, Isso, porque é loira, que a loira é porque burra, porque porque a é loira é burra. burra. Eu já escutei assim, a Patrícia antes era até inteligente, mas depois que os filhos dela nasceram, os neurônios dela se voltaram todos para os filhos para as Tá crianças. vendo? Eu já escutei isso, quer dizer, um homem porque é pai não teve redução de neurônio, mas eu porque sou mulher, eu tive meu neurônio Então mudado, é nessas brincadeirinhas, isso eu já isso. escutei. É assim, ela era muito mais esperta antes de ter filho. Sabe umas coisas assim? Sabe assim, do Sim, loira, sim. de não sei Sempre o tentando, quê. querendo desmerecer, né, Paty? E isso que você falou da roupa, é que independente da roupa que você tá, o respeito tem que existir. Eu falo que eu não. Em obra não dá para ir diferente disso, porque são pessoas de um nível que não é diferente. O É cara é diferente, com chucro certeza. mesmo, não é Isso não dá o preconceito, direito mas para ele, mas que a gente sabe que não. acontece, Mas como a gente acontece. sabe que existe essa É, possibilidade, por exato. que não evitar? Por que eu vou chamar atenção para uma coisa que eu não quero, entendeu? Eu Isso, gosto é de me isso mesmo. arrumar, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de me maquiar, mas não sensualizar. Eu estou bem Isso. vestida, eu uso roupa justa, mas não para atrair. E acho que por causa dessa postura também eu nunca tive problema. É muito, Eu também. muito louco isso. Eu nunca tive problema, graças a Eu acho Deus. até que eu tenho até medo de colocar. Eu lembro que acho que foi na própria empresa que eu tô, uma vez que surgiu algum nome, que essas listinhas, sabe? Umas coisas de colégio. Aí alguém falou pra mim, mano, a gente passa até longe de você, porque se descobrirem, você vai descer o cacete. Mas é porque e assim, como eu sempre gostei de coisas que eram vistas mais masculinas, então assim, jogar futebol, sempre gostei, eu queria ser jogadora de futsal, né? Eu joguei durante boa tempo da escola, até a faculdade eu jogava.
Então, eu realmente sempre me vi ali. E eu tenho mais até hoje, convivência com homem para mim não era tanto problema. Eu tinha mais problema com mulher, por causa Ah, desse mas jeito mais grosseiro, tem que tomar né? Que aí cuidado, parece que é. tudo ofende também. Ah, Ai, meu você Deus do sabe que eu céu. tive isso aqui no interior. Aí em São Paulo, não. Mas aqui no interior, meu, você não podia falar nada. Gente, eu tô dando uma ordem, é uma coisa profissional, não é, Sim, é isso sabe? Eu não mesmo. tô. Ai, aí já virava um drama. Então Meu, é que por isso que é saco. importante profissional pensar de forma assexuada. É, É, sempre. Você, como funcionário, que você não deve querer nem ônus e nem bônus por ser é. homem ou mulher, né? E você também não deve desmerecer o seu colega por ele ser homem ou mulher. Então, Não, pensando numa volta aí de 360 graus, a gente tem que pensar profissional, sem sexo, sim. sem saber se é homem, Não sem mulher. é. Não Eu dá acho que você tem que essa, né? analisar o profissional, né? Independente, sexo, que você falou, é assexuado, não importa se é homem ou se é mulher. Eu falo que muitas vezes eu preferi trabalhar com mulher por causa do perfil, assim, de comprometimento, porque eu tive experiências não muito boas com engenheiros, com homens, mas não porque é homem, é porque o profissional foi pior, Isso, entendeu? é isso Não mesmo. é o homem. Eu também tive trabalhos com profissionais homens excelentes, então É eu isso acho que aí. tem que acabar com isso. Isso tem que Assexua, deixar de ser tudo. assexuado. Vamos ser Vamos profissionais assexuar. assexuados, entendeu? Gostamos, inventamos um termo aqui. Assexuado. Gente, Que nem vocês. não foquem nisso. Foquem realmente no resultado da pessoa, É, na competência. Às vezes você, que nem o Du comentou, que ele teve uma chefe mulher que foi referência. É isso, né? é, Não é porque de repente a gente já tem muita coisa dentro de nós que às vezes traz uma educação. A gente tem que tentar lutar contra. Às vezes a pessoa teve uma educação machista. Mas assim, a gente está aqui numa oportunidade, num mundo, numa internet que traz tanta coisa, né? informação. Tantas pessoas aparecendo. O Carlos comentou que na empresa lá, na parte que ele, na unidade dele, no país que ele mora, é uma mulher à frente. E tem mulher É, e tem homem competente. Então tudo. vamos focar no profissional, né? Não E tem vamos nada. tentar trazer o melhor como a profissional, né, Paty? Eu já tive coordenação de mulher, já tive coordenação de homem, é indiferente. Isso é da capacidade, da competência do profissional. Eu tô lendo, eu não tô comentando, mas eu tô lendo aqui os comentários. A Maria Tereza que trabalha comigo, o Reis, que foi meu aluno, o Cristiano, que eu nem sei por onde ele anda, nossa, o Marcelo, mas entrou um monte de aluno meu aí, a Stephanie, que eu falei que eu tava conversando com ela hoje. Várias, a Simone Prima, enfim, eu tô lendo aqui, não, a gente não comenta, Isso mas aí. Não, e daqui a pouco vai acabar. E aí, Paty, a última pergunta foi se a gente tinha cobrança aí por ser mulheres que gostam de tocar a carreira, né? Pela nossa família. Eu ah, vou começar. crítica? Ah, pode É, falar. eu eu aqui, na verdade, eu não tive. Eu realmente, eu queria antes ter 3 filhos e tal. Hoje em dia eu já não quero mais ter 3 filhos. Eu estou bem com a Mônica aqui. E eu realmente penso na minha carreira. Eu tenho um planejamento para minha carreira, eu estou sempre alinhando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que estudar, voltei a estudar. Então, assim, a minha família, os meus pais, o Eduardo, nunca reclamaram de eu trabalhar muito, porque eu sou meio workaholic. Uhum. Mas e você? Tem Então, o cobrança? Fernando, o Fernando, assim, ele é muito parceiro. Quando eu decidi ir para São Paulo, eu conversei com ele, conversei com as crianças, eu falei, ó, vai ser diferente, a mamãe não vai ficar mais todo dia, não vai poder levar pra... Aí eles viraram para mim e falaram assim, mamãe, se for para você ser mais feliz, a gente tá junto, a gente pode ir Ai, se que você for ser fofinho. feliz. Eles falaram isso para mim. E até dá um nó, né? Foi difícil, foi, mas assim, do Fernando, ele reclama às vezes um pouco, porque assim, além de trabalhar de dia, eu dou aula à noite. Aí ele, mas por que você vai dar aula? Porque realmente, financeiramente, não compensa, mas é uma realização pessoal, assim, eu gosto de passar conhecimento e para mim é prazeroso. Eu sempre falo Uhum. isso para os meus alunos, eu sou exigente, sou chata, cobro, mas por outro lado, a maioria deles viraram meus amigos, depois
pergunto, professora, eu preciso disso, você pode me ajudar? Enfim, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, eu tenho prazer em fazer, trabalho muito. Criticam, os de fora criticam. O Fernando às vezes fala, puxa, você tá muito cansada, você tem que diminuir o ritmo, mas eu não consigo, Verônica, é uma coisa minha, Eu sei, minha cabeça fica mil. Ele tá conversando. Ó, a gente tem que encerrar que o negócio vai cair aqui, ó. A gente tem. Olha, gente. Mas... Você tá onde? Muito obrigada pela participação sua, Paty. Foi muito bom. Vamos ver se a gente faz a segunda rodada. Tá. Para quem quiser vir aqui para o meu IG, né, Paty? Pode vir, que eu dou bastante dica de planejamento. Mas é isso, Paty. Muito obrigada, viu? A gente vai fazer